Olá, como vão todos vocês? Espero que todas as senhoras e senhores estejam muito bem. E vamos direto ao assunto, como é o costume aqui do canal. Veja só o que está acontecendo. Elon Musk incendeia o Twitter com mensagens sobre seu possível passamento. Mas que raio é isso? O que está acontecendo? O que o Elon Musk está querendo dizer com isso? Talvez muitos de vocês ainda não saibam, mas ele tweetou no domingo à noite que algo poderia acontecer com ele, levando ao fim de sua existência aqui nessa Terra. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo e as possibilidades por trás desse tweet misterioso. Aliás, o Elon Musk ele é muito acostumado a nos trazer essas enigmáticas informações, geralmente, inclusive, através do tweet. Então, ele diz o seguinte: o bilionário Elon Musk iluminou o Twitter no domingo quando alertou que poderia ter um passamento em circunstâncias misteriosas. A mensagem veio depois que o CEO da Tesla e da SpaceX compartilhou uma ameaça de um funcionário russo por fornecer equipamentos para a Ucrânia. Então, no primeiro momento, muitas pessoas disseram: será que é por conta de ele ter comprado o Twitter? Será que é por conta de ele estar falando na possibilidade de abrir a liberdade de expressão para mais pessoas? Se é que realmente ele fará isso e se é que realmente ele tem interesse de fazer. Porque, primeiro, fazer é uma coisa, né? E ter a vontade de fazer é outra. Porque, eventualmente, nem tem a vontade de fazer isso. Mas, enfim, também não é o caso aqui que nós vamos discutir no vídeo de hoje. E sobre isso nós vamos falar ainda futuramente, provavelmente, porque isso tem a ver muito com a geopolítica atual do mundo, uma vez que a geopolítica atual está sendo definida por uma cybergeopolítica, por aquilo que está se dizendo nas redes. Então, essa liberdade de expressão que vinha existindo até então, que está agora cada vez mais sendo cerceada, boicotada, cercada por vários tipos de forças, né? Ela trouxe uma transformação enorme no mundo em que nós estamos vivendo. É uma verdadeira disrupção dos meios de comunicação. Então isso tem total interesse, né, para a geopolítica. E isso que nós vamos ver aqui, que seria um dos motivos prováveis do porquê é que o Elon Musk está dizendo que talvez ele tenha um passamento em circunstâncias misteriosas, também tem a ver com comunicação, mas de uma maneira diferente, não exatamente das redes sociais. Vamos ver o que diz aqui. Essa aqui é uma mensagem traduzida de Dmitry Rogozin, que é chefe da Agência Espacial da Rússia e que enviou isso à mídia russa, dizendo o seguinte, abre aspas: a partir do depoimento capturado da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças da Ucrânia, o coronel Dmitry Kormoniakov, verifica-se que os terminais de internet da empresa de satélites Starlink de Elon Musk foram entregues aos militantes do batalhão Azov, dos NAZI e do exército ucraniano, fuzileiros navais em Mariupol, por helicópteros militares. Isso não é segredo para ninguém. O próprio Elon Musk veio e disse que iria disponibilizar vários terminais de captação de sinal, né, de internet, que ele passaria a transmitir via satélite. Os satélites não são bem aquilo que as pessoas pensam, mas eles estão lá. Bom, então ele iria fazer essa distribuição desses terminais, que seriam os equipamentos que ficam em terra, para que eles possam captar o sinal vindo dos satélites, né? E ele, inclusive, deu um alerta na época. Ele disse, olha, esses sinais eles podem ser detectados por equipamentos russos, eles podem definir onde é que estão esses terminais e isso pode acabar sendo um alvo de ataque. Portanto, façam pelo menos uma camuflagem dos equipamentos. Por quê? Porque eles conseguiriam captar o local, mais ou menos, aproximado, mas aí eles teriam de fazer uma localização visual. Onde é que está exatamente? Se o equipamento estivesse camuflado, então eles não conseguiriam encontrar. Então isso estaria atrapalhando, né, as forças russas lá nessa operação, né, que eles estão fazendo na Ucrânia. E aí ele diz ainda, segundo nossas informações, a entrega do equipamento Starlink foi realizada pelo próprio Pentágono. Óbvio, né, o Elon Musk está trabalhando como unha e carne com o Pentágono. E vamos lembrar
porque ele supostamente seria um apoiador republicano, mas o Pentágono hoje é dirigido por indicações do Biden, que é democrata. Só que se você for fazer uma pesquisa das doações do Elon Musk, que inclusive as doações de campanha que ele fazia, né, e que ele chamava de um custo para investimentos na América, que ele considerava que, dizendo bem diretamente, se você não pagasse o pedágio patrocinando partidos, você não conseguiria crescer na América. Só que ele fazia esses patrocínios de forma equitativa, meio a meio. Um ano ele doava um pouco mais para os republicanos, outro ano um pouco mais para os democratas, e assim por diante, provavelmente imaginando quais seriam os mais prováveis eleitos, né? Então ele fazia essas doações para que os caminhos fossem abertos para ele, e realmente acabou funcionando. Hoje ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo, né? E aí ele tem contratos multimilionários e até bilionários aí com o Pentágono, NASA, etc. Bom, então ele forneceu esse equipamento, e aí eles dizem, Elon Musk, portanto, está envolvido no fornecimento de equipamentos de comunicação, e ele as forças na Ucrânia, segundo a mensagem. As forças dos fachos, né? E por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto, não importa o quanto você se faça de bobo. Aí ele está fazendo uma referência ao que muitos bilionários fazem, né? Muito inteligentemente, que os bilionários, até abro um parênteses aqui para falar sobre isso, muitos bilionários eles fazem esses papéis aí de bobos da corte, se vestem de palhaço e fazem macaquices. Por quê? Porque isso é uma maneira de chamar atenção e criar uma espécie de marketing gratuito, né? Então as pessoas chamam de tudo quanto é coisa e não percebem que isso é uma estratégia de marketing deles. Mas enfim, ele está dizendo, não importa quanto você se faça de bobo, de criança, o que você está fazendo é uma coisa de adulto e você será responsabilizado como um adulto. Por quê? Porque a Rússia está em G contra os Estados Unidos. Então, segundo relatos, o satélite Starlink de Musk tem sido muito bem sucedido em ajudar a Ucrânia. E aí é que nós temos o tweet aqui do russo, que inclusive foi retweetado pelo Elon Musk, né? Aí o Elon Musk escreve, a palavra NAZI não significa o que realmente eles dizem que significa, basicamente, porque cada um está acusando o outro de ser NAZI, né? Todos os lados dizem que o outro lado é o NAZI. E aí o conceito, né, como sempre, ele varia, porque na verdade isso aí foi adotado como uma palavra de xingamento, já não é mais uma palavra adequadamente conceituada. Então, inclusive aqui no Brasil, segundo relatos, o sistema de satélite Starlink de Musk tem sido muito bem sucedido em ajudar a Ucrânia. E aqui eles mostram, né, mais ou menos como é que funciona, onde é que estariam esses satélites. Isso aqui não é nada disso que eles estão mostrando, tá, pessoal? Mas enfim, de alguma maneira eles estão lá e funcionam, não exatamente como as pessoas pensam, mas estão lá. E aí então eles mostram, né, o satélite, eles mostram o equipamento aqui fazendo a captação. O equipamento capta informações que vêm de lá de cima, então informações de localização, por exemplo, de equipamentos russos, e aí um drone vai e localiza o alvo verdadeiramente. O drone transfere essa informação via internet, que vai para o equipamento Mili dos ucranianos, que acaba causando esses danos para os equipamentos russos. Então é uma triangulação de informação normal, como uma espécie de Google Earth, né? Via satélite, só que logicamente muito mais rápido e aprimorado e detalhado, né? Então isso está causando danos para a Rússia, e aí o Elon Musk fez questão de dizer, se eu tiver um passamento em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecer você. Ele tweetou isso ontem à noite, aliás, domingo à noite. Então a mãe dele já veio e disse, olha, não achei, não achou a mensagem nada divertida. Ela diz, isso não é engraçado. Ela tweetou aqui, a May Musk. Inclusive, desculpa pessoal, acabou abrindo aqui. Inclusive a May Musk, vocês deveriam fazer um estudo a respeito de quem é esta senhora, todos os envolvimentos que ela tem, as crenças que essa gente tem. Isso é tudo muito interessante de se descobrir, porque se você descobrir as crenças deles, todas elas eu falo lá
na comunidade fechada, não focando na família Musk, porque não me interessa focar na família deles. Eu falo sobre eles porque a gente fala aqui sobre esses assuntos, né? Mas é uma fé que permeia praticamente 100% da classe dominante, né? E com a mãe do senhor Elon Musk, essa senhora aqui não é muito diferente. Mas, né, então ela vem aqui, isso não foi nada engraçado. Daí o Elon Musk respondeu: desculpe, eu vou fazer o meu melhor para permanecer vivo. Então é mais uma vez fazendo aquele papel de bobo, como diz aqui, né, o russo, né? E aí, pessoal, nós estamos vendo como as comunicações estão sendo importantes nesse período, né, de Gs e rumores de Gs. Por isso, né, que há uma tentativa tão grande de controlar o que as pessoas estão dizendo, por isso que certas palavras estão já sendo cerceadas, porque certos assuntos eles não gostariam que gente comum discutisse, eles gostariam que nós permanecêssemos apenas cuidando lá do futebol, do Big Brother, dessas coisinhas assim, nos distraindo, enquanto as coisas de adultos ficariam apenas para os adultos. Porque para nós, né, segundo o entendimento deles, resta apenas acatar as decisões e não ficar por dentro do que de fato está acontecendo. Porque se você começa a discutir esses assuntos e você começa a ficar por dentro, daqui a pouco alguém pode querer questionar, e mais do que isso, pode talvez se prevenir para não ser levado junto com a grande maré de churume que normalmente vem, né, lá de cima da classe dominante, levando todas as pessoas que estão distraidamente no caminho, né, junto consigo nessa maré. E nós, infelizmente para eles, ou felizmente, né, nós não vamos deixar de discutir esses assuntos, porque, sinceramente, são dos mais importantes para a nossa própria sobrevivência nos tempos atuais. Eu vou continuar informando a vocês aqui na área aberta com o máximo de precisão possível, dentro das limitações que estão sendo impostas, e na comunidade fechada com o máximo de aprofundamento que aquilo também tem permitido, que é algo muito mais profundo do que vocês podem imaginar, porque a realidade que vocês estão vendo, ela é muito pior do que qualquer ficção, de qualquer tipo de ficção que vocês podem assistir. Eu falo, quando falo qualquer, é qualquer mesmo. Pegue os filmes de terror, não interessa, o que vocês assistirem de ficção não chega aos pés da realidade que está por se apresentar no mundo e que muito já está acontecendo atualmente, hoje ainda de forma velada, porque a máscara do monstro ainda não foi retirada, mas a partir do momento em que eles entenderem que não precisam mais disfarçar suas verdadeiras intenções, quem não estiver preparado realmente será levado pela maré de churume. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.